Então, pessoal, tudo tranquilo. Agora a gente vai falar sobre esse universo do DCU, universo cinematográfico, né, da DC, que vem se encaminhando para ser um sucesso após esse filme aí do Superman. E esse universo fantástico já tem séries, filmes, animações confirmadas com até data, né? Hoje eu vou falar sobre esses projetos que já estão confirmados e também vou falar um pouco sobre os projetos que estão confirmados, mas não tem uma data específica, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos falar logo pro primeiro. Agora em agosto, né? Logo assim que acabou o boom do Superman, a gente já vai ter a segunda temporada do Pacificador. Depois desse filme aí de Superman, com a menção que o Pacificador faz parte desse universo, fica essa dúvida, né? Essa confusão de o que é canônico nesse universo dos filmes anteriores e o que não é, né? E para explicar isso, né? Eu acredito que o James Gunn vai usar a segunda temporada, que vai tratar justamente dessa questão toda do multiverso, né? O Pacificador da série da primeira temporada vai encontrar o Pacificador do DCU, né? Do universo do James Gunn. E eu acredito que vai explicar essas lacunas, né? Essa série vai vir agora em agosto. Já tem um trailer muito bom, velho, que aparece a Mulher Gavião, aparece o Guy Gardner também, que eu acho que todo mundo gostou, né? E vai dar continuidade, né? A essa história, esse capítulo 1 de Deuses e Monstros. É isso. O primeiro projeto é o Pacificador, né? A segunda temporada do Pacificador. Vai ter o Rick Flag, vai ter Guy Gardner, Mulher Gavião, vai tratar sobre o multiverso, né? E o James Gunn também disse que provavelmente um personagem muito grande, que ele não falou o nome, não, a gente não sabe quem é, vai aparecer nessa série, né? É isso. O segundo projeto que a gente tem também, que tá muito antecipado, é que no filme de Superman, né? Spoiler, mas acho que todo mundo. É um spoiler leve, né? O Guy Gardner, né? Ele falou que existe uma tropa de Lanternas Verdes, né? Que eles mandaram o Guy para enfrentar essas ameaças alienígenas. E na série do Lanterna Verde vai tratar justamente do Lanterna Verde que a gente já conhece, né? Não o Guy, que é o Hal Jordan, que é o que todo mundo cresceu junto assistindo, né? E também tem o Lanterna Verde da série animada, né? Da Liga da Justiça, que é o John Stewart, que é um soldado, né? É bem diferente um pouco assim da mitologia, né, do Hal. E nesse filme, nessa série, a gente vai ter o John Stewart e o Hal Jordan, né? E a série já está sendo filmada, né, nesse ano. Eu acredito que já terminou as filmagens e vai ter essa pegada de True Detective, né? Que é uma série cheia de mistérios que é permeada por uma dupla, né, de policiais que ficam se complementando, né? Um policial mais sério, outro mais engraçado. E até então é só isso que a gente sabe sobre essa série, né? Também a gente ficou sabendo, né? Saiu sem querer o ator. Eu não sei o nome dele, eu esqueci. Mas assim, tem um ator dessa série que ele postou uma foto com um traje que estava aparecendo mais ou menos o Arqueiro Verde, né? Ele já desmentiu, disse que não era, mas eu acredito que ele deixou vazar de propósito e provavelmente o Arqueiro Verde vai estar nessa série. Até porque o Arqueiro Verde, ele nas primeiras histórias do Hal Jordan, ele era um parceiro do Hal Jordan, né? E ele sempre esteve presente assim nas histórias do Lanterna Verde. Aí é isso. Depois, no começo de 2026, vai ter a série do Lanterna Verde, ficção científica braba, junto com essa pegada de investigação, né, de True Detective, que vai ter o Jon Stewart e o Hal Jordan, tá certo? Essa é o segundo projeto depois do Superman, beleza? Depois disso, a gente vai ter o
Filme do Cara de Barro, parceiro. Isso mesmo, Cara de Barro. O Cara de Barro é um vilão do Batman, né? Que ele tem esses poderes aí de meio que modificar o corpo dele, a face dele, pra meio que se camuflar, né? Se transformar em outras pessoas. É tipo um, um camaleão, né? Um... Tem uma classe de RPG, né? Que é sobre isso, né? Mas de qualquer forma, o Cara de Barro, ele vai ter essa pegada de terror, né? Vai ter um tom diferente. Cada série, cada filme do DCU, ele vai ter um tom diferente, uma pegada diferente, assim, de direção, de roteiro, né? Vai ser... Não vai ser algo constante, né? Sempre o mesmo tom. Vai ser tons diferentes dentro do mesmo universo. Aí, assim, o Cara de Barro, ele já escolheu o ator, certo? Vou deixar a foto dele aí. E o roteiro, o James Gunn disse que é incrível. Falou no Twitter, né? Que é incrível, é uma das melhores coisas que ele já leu. E para ser um filme do Cara de Barro, né? Convenhamos que esse filme tem que ser muito bom para ser aprovado pelo Warner, né? Porque esse personagem ele não é muito conhecido. Aí é isso, pessoal. Esse filme aí do Cara de Barro tem tudo para ser um terror bem trashão, assim, bem tipo a morte do demônio. Esses terrores assim que é uma proposta simples, mas acaba sendo um grande sucesso, né? É isso, Cara de Barro e provavelmente, talvez, né? O James Gunn disse que não vai aparecer, mas eu acredito que vai ter alguma missão a Gotham, a Batman, porque é do universo dele. Vamos lá, o próximo projeto é o que já foi meio que instigado, né, no filme do Superman, que é o da prima do Superman, a Supergirl, né? E esse projeto da Supergirl, ele tem o roteiro da Ana Nogueira, né? O James Gunn também tem elogiado muito essa escritora, né? Acho que a direção provavelmente é dela também, Ana Nogueira. E basicamente ele vai adaptar a HQ Mulher do Amanhã, né? Do Tom King. E eu não vou dar muito spoiler do filme, né? Mas a Supergirl já apareceu com o traje das HQs da Mulher do Amanhã no filme. E nessa HQ da Mulher do Amanhã, a Supergirl ela tá numa pegada mais desiludida, né? Tá bêbada pra caramba, tá meio triste, com a vida meio emburrada. E ela vai pra essa galáxia que tem um sol vermelho. E lá a gente tem um vilão que ele acaba tacando uma flecha no Krypton, né? E o Krypton ele fica envenenado e a trama toda é a Supergirl e uma personagem nova tentando salvar o Krypton de morrer, né? E tem toda essa pegada galáctica, né? De ficção científica, onde a gente vai conhecendo mais sobre o espaço da DC, né? Os planetas. E também é uma história muito sobre essa questão de empoderamento feminino, né? De feminilidade, de como as mulheres lidam com a dor, né? Como as mulheres acabam contornando os dramas pessoais dela, né? E eu acredito que vai ser mais voltado pro público feminino, né? E eu acredito que vai ser um grande estouro também esse filme. E é isso, né? Beleza, Supergirl. Depois disso, né? A gente não tem nada confirmado com data, mas a gente já tem alguns projetos que estão confirmados sim, mas não tem uma data específica. Beleza? O primeiro projeto que eu vou falar é o Batman The Brave and the Bold, que o James Gunn já disse que vai ser um Batman mais velho com um Robin, que esse Robin vai ser o quarto Robin, né? Que é o filho dele, o Damian Wayne, que é um cara muito orgulhoso, né? Um cara muito revoltado. E esse Robin, ele é neto do Ra's al Ghul e foi treinado pelo Ra's al Ghul desde pequeno, velho. Então, ele é um assassino, ele é muito habilidoso, ele é uma criança prodígio e o Batman ele vai tentar meio que controlar, né? Meio que educar essa criança rebelde. E é isso que a gente sabe até agora sobre esse filme, né? A gente não sabe se vai se juntar com o Batman do Robert Pattinson, né? Se ele vai entrar nesse universo, mas não se sabe se vai rolar esse filme, né? Tá confirmado, mas não tem data e
talvez ele nem acabe acontecendo. Tá certo? Beleza, vamos lá para outro projeto. Um outro projeto é. Tem a série do Gladiador Dourado, né? A gente tem no filme do Besouro Azul, já menciona o Ted Kord. O Ted Kord, ele é um super-herói que ele é muito na pegada do Homem de Ferro, né? Ele inspirou o personagem do Homem de Ferro na Marvel. E ele é esse bilionário, né? Que é um gênio de tecnologia. E o Gladiador Dourado, esse cara aqui é um perdedor no futuro, é um Betinha no futuro, né? E ele acaba, muito fã da DC, ele acaba voltando no tempo. Ele acaba retornando no tempo para a grande era dos heróis, né? E acaba mentindo aqui nessa era e usando a tecnologia do futuro para meio que dar a volta por cima, né? Para ser um herói, um, como é que eu posso dizer? Uma máscara, né, de herói, né? Porque ele na verdade é um perdedor. É meio que na pegada do Zope, assim, esses personagens que a gente conhece que são mentirosos, né? Pronto. Depois disso a gente tem o filme dos Jovens Titãs, que provavelmente vai ser também escrito e dirigido pela Ana Nogueira. E o James Gunn já confirmou que esse filme está em desenvolvimento. A gente não tem uma data ainda, mas eu acredito que o James Gunn vai beber muito da animação dos Jovens Titãs antiga, né? Que tem o Robin, Estelar, Cyborg, Mutano. E eu acho que vai ser nessa pegada. É, também a gente tem a série da Estelar, que vai ser uma animação e vai contar a origem da Estelar. A gente não sabe qual vai ser o tom, né? Se vai ser infantiloide, se vai ser bobinho e como vai ser, né? Mas já está confirmada essa série da Estelar, contando a origem da Estelar. Beleza? A Estelar dos Jovens Titãs, namorada do Dick Grayson, né? Do Robin dos Jovens Titãs. E também a gente tem uma série animada do Besouro Azul que está em desenvolvimento. O Besouro Azul teve esse filme aí, né? Que lançou. Foi um flop, né? Não foi um grande sucesso. Mas o personagem ele tem muito potencial, né? E o ator, né? Do Cobra Kai, o Cholo, ele. Eu acredito que ele gostou muito do personagem e devem ter boas ideias aí, né? Que venham com essa série aí animada, né? A animação a gente sabe que tem mais potencial para cenas de ação, para cenas de fantasia do que no live action. É isso. Também a gente tem o filme do The Authority, né? Nós tivemos aquele personagem que é a personagem da engenheira no filme Superman. E ela já foi introduzida, né? A origem dela agora foi o Lex Luthor que colocou esses nanorobôs no sangue dela, né? Que fez parte da origem dela. E basicamente o The Authority, ele é como se fosse um grupo mais casca grossa assim dos quadrinhos, né? É o grupo que o governo chama quando deu merda, assim, deu merda geral. Tipo, o Superman morreu, o Batman morreu, os alienígenas colocaram a Terra em xeque, todo mundo morreu. Tipo, chegou o Thanos, chegou o maior vilão que tem. Aí eles chamam o The Authority na última das hipóteses, porque eles são extremamente violentos, mas eles resolvem. É tipo o Bop. Quando tá no final, assim, no último momento, no último risco, chega o Bop. Vai ser a Authority, né? A Authority são esses vilões aí, super poderosos. Vilões não, né? São esses heróis super poderosos, mas eles são extremamente violentos. Beleza? A gente tem o Homem da Meia-Noite, o Apollo, que é um clone muito parecido com o Superman, só que tem mais essa pegada da luz. Tem o Meia-Noite, que é parecido com o Batman, né? E tem a Engenheira e alguns outros personagens que são muito interessantes, né? É isso. Esse filme, o James Gunn já falou que talvez ele não seja um filme live action, ele se torne uma animação, né? E tranquilo, né? Se for uma animação, eu acredito que sendo mais 18, tendo uma pegada mais séria, assim, eu acho que vai ser um sucesso também. E assim, pessoal, os projetos finais eu vou citar aqui bem rápido, porque tem pouca coisa que o James Gunn falou sobre, né? Mas basicamente, a Mulher Maravilha já está em desenvolvimento.
a gente tem a série do Paraíso Perdido, né? Paradise Lost, que vai contar a história das Amazonas, né? Vai se centrar nas Amazonas da Mulher Maravilha, mas provavelmente sem a Diana, né? Sem a Mulher Maravilha. E vai ser uma pegada mais Game of Thrones, que também está em desenvolvimento. Tem a série da Amanda Waller, que vai contar a história do Checkmate, né? Que a Amanda Waller, ela não pode usar o Esquadrão Suicida, mas mesmo assim, ela cria um grupo, que é o Checkmate, para controlar os figurões da DC, assim, por dentro. E tem toda essa pegada, assim, 007, de espionagem, de você não sabe em quem confiar. E é interessante esse quadrinho, né, de Checkmate. E provavelmente essa série da Amanda Waller vai se tratar disso, né, do Checkmate. E é isso, pessoal. Eu acredito que não deixei faltar nada, né? Então, para fechar, eu tenho que falar ainda sobre três séries. Essas duas que eu vou falar agora, o James Gunn, acho que foi hoje ou ontem, recentemente, né? Ele confirmou que esses dois personagens do filme do Superman, eles vão ter duas séries próprias, beleza? E o primeiro personagem é o Mr. Terrific, que é aquele cara negão, parceiro. O Hélio de la Penha, que tava no filme, que ele tem aquela máscara de T, tem umas esferas com a letra T, né? Tudo dele tem o T e ele é super inteligente. Então, eu vou falar um pouco sobre o Mr. Terrific, né? E sobre a série dele, que o que eu acho que vai ser. O Mr. Terrific, gente, ele era um super atleta, bem, um deca-atleta, medalhista de ouro em vários esportes, era como se fosse o Jordan. E ele também tinha 10 doutorados de diversas coisas, né? Engenharia, ciência, matemática, enfim. O Mr. Terrific, ele era um gênio, era um cara extremamente bem sucedido, um decatleta, né? Um cara que tinha mais de 5 faixas pretas em artes marciais. Ele é o cara que zerou a vida, assim, mais ou menos. Só que um dia, a mulher dele, grávida do filho dele, tem um acidente de trânsito que é mais ou menos culpa dele, porque ele negligenciou a mulher dele e o filho dele, que tava na barriga, né? Porque ele queria ser o melhor em tudo. Aí é isso, velho. O Michael Colt, né? O Mr. Terrific, ele fica bem triste. Ele tenta meio que se suicidar. Aí o Espectro, que é como se fosse um anjo da DC, né? O anjo da vingança, mostra pra ele a história do primeiro Senhor Incrível, né? Da Era de Ouro dos quadrinhos, que era um cara também super inteligente, como o Michael. E ele fica inspirado por esse personagem da Era de Ouro e começa a virar o herói que vocês veem no Superman, né? Com as esferas e tudo, com a tecnologia. E ele é o terceiro cara mais inteligente da DC, velho. Ele é o Reed Richards da DC. Ele é o Senhor Fantástico da DC. Beleza? Vai ter a série dele aí, tá a caminho, né? Provavelmente vai ser esse o plot. O segundo personagem é o Jimmy Olsen, né? O Jimmy Olsen, ele é esse amigo do Superman. Geralmente ele tá nas histórias do Superman, né? De Metrópolis e tudo. E tem uns quadrinhos dele que eles exploram a mitologia da DC, assim, os heróis, de uma maneira mais leve, assim, mais de comédia. É como se fossem os bastidores do mundo da DC, assim, né? A gente vê esse mundo fantástico que aparecem monstros, anjos, demônios, né? E o Jimmy Olsen, ele é só um cara normal, assim, tentando ser repórter dessas coisas absurdas, assim, que ficam aparecendo na cidade. Aí eu acho que a série vai ter essa pegada, assim, de aventura, assim, mais de comédia, né? De kaiju, de aventura com mais infantil, assim, né? Uma parada mais comédia, assim, mais pacificador. E a outra série é o Senhor Milagre, né? Que vai ser uma série de animação baseada no personagem do Senhor Milagre, que é o filho do Darkseid, que vem pra Terra e
Basicamente é uma história sobre o Senhor Milagre aprendendo a ser pai, a virar pai, a amadurecer, né? E um quadrinho dele, do Tom King, é muito legal, velho. Senhor Milagre. E eu acredito que também vai ser um sucesso. É isso, pessoal. Agora eu não deixei nada de fora. Tem o Monstro do Pântano também, que você já sabe mais ou menos o que é, eu acredito. Eu não vou falar muito porque o vídeo já tá muito longo. E é isso, pessoal. Tomara que esse universo aí ele dê sucesso aí para o pessoal conhecer essas histórias aí que são muito interessantes, velho.